Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui em nome da ABRAPS. Meu nome é Alexandre Panigola, sou vice-presidente da ABRAPS, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. Eu agradeço a organização pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa visão do movimento da sustentabilidade. A gente também teve a oportunidade de ter um stand que mostra um pouco o que está acontecendo, o que a gente está fazendo. E como ele me colocou, uma vez se a gente conseguir acabar um pouco mais cedo, vocês tiverem oportunidade de dar um giro por aí, por favor, dê uma passagem no stand da ABRAPS. Bom, além de ser vice-presidente da ABRAPS, eu sou consultor, tenho uma empresa chamada Fonética, que é uma empresa de foco em soluções inovadoras para a gestão da sustentabilidade. Tive uma carreira longa aí na gestão de algumas empresas na área de sustentabilidade dessas empresas, na parte de estruturação, de sistemas, de informação, etc. E, por fim, acabei saindo montando minha própria empresa. Mas a gente está nesse contexto muito atual, depois de muito que isso aconteceu no final do ano passado até o começo desse ano, para quem trabalha totalmente muito os negócios sabe muito bem o que significa, na verdade, nós somos cidadãos em geral, mas quem está envolvido no movimento, quem está em uma empresa ou consultoria, etc., quem ingressar sabe o significado da RIMAS20, que impactou, esperamos, na verdade, que o resultado ainda venha a acontecer, mas que impactou, na verdade, muito na agenda de muito da gente, das empresas, organizações, etc. Por acaso, aqui, quem teve a oportunidade de participar de alguns eventos, de alguns fóruns na RIMAS20? Legal. Se quiserem, depois até podem ajudar também a compartilhar algumas coisas. Bom, mas a ideia não é ser técnico, não é nem muito específico, nem detalhado, mas é um panorama breve e falar um pouco mais, na verdade, da perspectiva do profissional de sustentabilidade. Então, dentro disso, o que acontece? O que aconteceu, quais são as percepções, sensações e o que se espera, e onde que os profissionais de sustentabilidade podem atuar. Na verdade, a RIMAS20 foi mais uma de uma série de eventos e conferências que, com esse tema mais específico, começou em 72, com a primeira Conferência Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e tiveram representantes de vários segmentos, setores da sociedade, de todos os países, de grande parte dos países, 130 países representados, empresários, cidadãos, representantes da sociedade civil, de governos, mais de 10 mil palestras e eventos paralelos, 1 milhão de pessoas envolvidas e, de uma maneira geral, buscando um novo modelo econômico, a busca da economia verde e definições e objetivos para o desenvolvimento sustentável. Na verdade, a RIMAS20 foi o ápice de uma série de movimentos, de uma série de conferências, de muitos eventos e reuniões e ações preparatórias, reuniões, preparação de documentos, várias instituições, governos trabalharam coletivamente de forma também, pelo menos tentativa de ser inclusiva com movimentos abertos. Então, uma série de organizações brasileiras, por exemplo, o Instituto Ethos, o CEDES, desenvolveram documentos, fazendo propostas, qual era a perspectiva, os principais pontos que poderiam ser abordados e discutidos nessa conferência, inclusive a própria ABRAPS. A gente também fez um documento, fizemos uma leitura geral de vários desses documentos, ratificamos vários pontos e também acabamos acrescentando alguns que a gente achava que não tinham sido bem abordados, e também o nosso documento foi oficialmente anexado às propostas do documento oficial. Muita coisa foi feita, certamente, mas esperamos, na verdade, que muito ainda vai acontecer. Isso é um ápice, uma parte do processo, tem uma longa agenda de trabalho, muitos eventos ainda vão acontecer, e na prática, no final das contas, o que a gente espera é que as coisas sejam colocadas em práticas, e ainda mais do que foi debatido, do que foi pensado, que novas decisões, metas, objetivos sejam colocados em práticas, de uma maneira geral, o que se fala ficou de alguma maneira a desejar no sentido de que ainda é um documento muito de intenções, e falta ainda algumas definições mais objetivas para que coisas efetivas possam
De uma maneira geral, né, porque eu tenho vários documentos, etc. e tal, mas em grandes linhas, os principais temas, né, discutidos foram o significado dessa questão, né, da transição para uma economia verde, em detrimento do que o modelo atual, né, que já há uma percepção clara e agora cada vez mais evidente, né, de toda a discussão que vem sendo feita, de todo o amadurecimento do significado da sustentabilidade, que hoje é um discurso que é incorporado, né, não só por ativistas, cientistas, apaixonados pelo tema, mas não por governo, mas a própria sociedade, de uma maneira geral, mas as empresas também estão percebendo que é uma questão urgente, que não tem como ser adiada e que realmente mudanças efetivas têm que ser colocadas. Então, tem como transformar isso, como transformar negócios, como transformar modelos, paradigmas, padrões de consumo, comportamentos, para que, de fato, a gente consiga mudar o mundo para que tenhamos níveis de convivência social, né, um ambiente propício para uma sociedade adequada. Questões, né, como se vai medir, como se vai aferir os dados, as informações sobre essas evoluções, né, porque os modelos tradicionais mais voltados para aspectos simplesmente econômicos não cabem mais, não é isso que vai definir ou vai dizer o caminho do desenvolvimento sustentável. É preciso ampliar e trazer novas formas de mensurar essas questões. A questão da segurança alimentar e nutricional, né, ligada à inclusão social, né, como trazer e levar os aspectos mínimos, uma grande parcela que ainda hoje está subida. A questão das águas, né, como ter acesso de novo, né, como incluir, como trazer pessoas que estão completamente fora desse processo para essa idade. A questão dos oceanos, né, como vão ser feitas as regulamentações, a questão da governança, expansão do uso de energia renovável, né, novas matrizes energéticas, né, mudança dos combustíveis fósseis para todas as outras alternativas mais limpas. O Brasil, infelizmente, tem uma matriz bastante evoluída em comparação com outros países. Novo recurso institucional da ONU, né? Então, qual é o novo papel como que a ONU, os organismos relacionados vai estar trabalhando isso no cenário, né, para uma percepção de que a forma atual não funciona, levou a alguns progressos, mas novas questões, novas organizações, novos modelos de governança, propostas de trabalho que tem que acontecer para que mudanças efetivas aconteçam. E, efetivamente, criação de objetivos, né, de desenvolvimento sustentável para que haja mudanças verdadeiras. Também simplificando um pouco aqui do resultado, mas tem das diversos documentos ou iniciativas que foram trabalhadas e desenvolvidas, o documento oficial, né, da ONU, é bem complexo, amplo, mais de 283 parágrafos, mas além disso, tem toda uma agenda, né, várias coisas que não foram definidas, também estão programadas de serem trabalhadas ao longo ainda dos próximos anos. De uma maneira geral, então, há uma certa sensação de frustração, né, de superficialidade, de opções importantes, né, que não foram tratadas. Esperava-se que se avançasse mais, principalmente na parte de definições de parâmetros, de objetivos, de metas a serem alcançadas, mas isso também tem a ver com um olhar mais no âmbito governamental ou diplomático, né, de que, de fato, há um aspecto fundamental, né, dessa parte de governança, dos governos, etc. Ficou aqui. Governos, né, não se houve alguns consensos, né, as discussões não avançaram o suficiente, então, nesse sentido, muita coisa ainda precisa avançar. E que se isso não for bem trabalhado, de fato, faltam parâmetros, né, decisões, né, como que isso vai avançar. Então, por exemplo, até na questão fundamental do financiamento dessas questões todas, não se houve consenso, nem alguns de várias outras questões. Por outro lado, não tem como não perceber que foi um movimento importante, né, principalmente a gente que teve a oportunidade de acompanhar mais próximamente, mas que mobilizou muita gente, de acordo com os números que a gente colocou no começo. A mídia abordou, né, o mundo inteiro estava atento às questões. Isso se percebe que não só em função disso, mas já havia um movimento, né, uma leitura, se a gente fizer da mídia, de como essas
questões vêm sendo abordadas, né, nas transformações das empresas, na criação por exemplo, de áreas de sustentabilidade, de responsabilidade social corporativa, né, de novos negócios que vêm surgindo relacionados dessa maneira, consultorias, etc. Uma série de produtos, né, novos produtos posicionados como sustentáveis, produtos verdes, etc. E tal. Tem uma série de questões que foram levantadas, que vinham sendo levantadas, que tiveram a oportunidade de ter mais atenção, de ter mais visibilidade, e que certamente é um aspecto importante para que mais discussões do que avanços aconteçam, para eventualmente até superar as deficiências das outras questões que não foram bem avançadas. Houve não só as diversas eventos e debates que aconteceram no Rio de Janeiro, na outros povos, ao longo de toda a cidade do Rio, mas os eventos paralelos, as negociações, as articulações que foram feitas antes, né? Debates na mídia, né? Então muita coisa aconteceu. Isso de fato é uma questão importante, na verdade é fundamental, isso tem que ser valorizado, esse movimento tem que continuar para que efetivamente as mudanças aconteçam. E aí, como resultado final, de alguma maneira também, a gente falou rapidamente dos principais pontos que foram de alguma maneira apresentados, mas também como atenção do que ficou como resultado, claramente a necessidade de trabalhar novos indicadores para se perceber o significado de sustentável, que não sejam simplesmente relacionados com a economia, como o modelo clássico, o mais conhecido, mais fundamental na leitura econômica, que é o produto interno bruto, e a questão, de novo, do financiamento, como vai ser desenvolvido isso. Então, a questão um plano de trabalho que está sendo desenvolvido, que vai acontecer, que vai ser estabelecido a partir de uma determinada data, em mais um dos fóruns da ONU. A questão da responsabilidade corporativa, a participação das empresas, o que significa isso em termos de transparência, de exposição de informações, de relatórios de sustentabilidade, então, de engajamento, de participação, de incorporação da visão dos stakeholders na estratégia das empresas, e como isso tem a ver com os processos, como impacta também na troca de informação e no reporting das informações. Isso é uma questão chave também dentro dos aspectos, dentro dos ambientes específicos de discussão das empresas. É um fator fundamental. Então, tem uma grande quantidade de informações, demandas por informações de diversos stakeholders, seja de acionistas, de financiadores, da comunidade, da sociedade, de públicos específicos. Então, as empresas, algumas estão já bastante avançadas nesse sentido, trabalhando seus relatórios de sustentabilidade, mas, de qualquer forma, uma demanda muito grande, a sobreposições de informações, a redundância, equivalentes, a um esforço grande na busca dessas questões, mas que ainda assim está aqui na necessidade de relacionamento. A necessidade de criação de um novo fórum político de alto nível para o desenvolvimento sustentável, até em substituição à atual Comissão de Desenvolvimento Sustentável, que se demonstrou tanto quanto frágil na condução desses processos. A necessidade de fortalecimento do PNUMA, como agência, como órgão das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com orçamentos, com questões de governança. O tema das gerações futuras, então, como incluir no debate a intergeracionalidade, trazer pessoas de diversas idades para a discussão dessas questões. A gente está falando de futuro, de novas gerações, de próximas gerações, então como trazer um novo modelo que inclua de fato essas outras gerações nessa discussão. Resgate do tema de produção e consumo, questões que já vêm sendo debatidas e colocadas em alguns outros fóruns passados, de novo que foram colocadas ainda assim com algumas questões ainda talvez enfatizando alguns pontos de intenções, mas aqui também um ponto fundamental, padrões de consumo. O modelo atual não funciona, quais são os novos produtos, quais são os processos que vão desenvolver e fazer mudanças efetivas nessas questões. Os objetivos, então, como clarificar, como parametrizar essas questões do desenvolvimento sustentável. Acesso à informação e ao sistema jurídico, então, a questão da transparência, os compromissos dos governos em disponibilizar informações para que questões ligadas a corrupções, crimes, etc., de fato, sejam trabalhadas de maneira mais fácil.
E o registro de acompanhamento dos compromissos voluntários. Então, se fala bastante, mas de alguma maneira tem que ter processos para que isso fique efetivamente registrado e possa ter um monitoramento dos avanços das promessas colocadas. E aí, bom, o que se espera disso então? Efetivamente pode acontecer um ciclo, né, de mudanças efetivas que leve a essa nova economia verde, sustentável, inclusiva, novos padrões de governança e tudo mais, que efetivamente aproveitemos esse momento, as discussões, os trabalhos que estão sendo feitos e haja uma mudança progressiva e permanente, ou então pode acontecer que isso caia na inércia, né, na continuidade dos padrões, e que seja mais discussões, e que não se evolua e que certamente consequências vão acontecer. Né? Já está mais claro, essas coisas têm sido debatidas, né? Não é alarmismo, mas que se mudanças não acontecerem, questões relacionadas a problemas ambientais e de tensões sociais vão acontecer, que se não se optar por um caminho antecipatório, preparatório, e que se mude o contexto, vai ter que haver mudanças forçadas por outros meios, novos momentos mais dramáticas e mais sofridas, né? Que vai impactar a todos. E aí, então, para que isso aconteça, né, todo mundo tem que atuar, né, os governos, né, têm que trabalhar suas questões regulatórias, né, motivacionais, de educação, né, de cobrança, de mudanças de paradigma, mudanças de formatos, né, na indução de processos de consumo, de processos licitatórios, de compras dos governos, que isso também acaba impactando no ambiente competitivo das empresas. Então, tem uma série de coisas regulatórias, mas também de atitude de governo na relação, né, com os negócios que podem acontecer, que impactam no ambiente competitivo, na forma das empresas fazerem negócio. As empresas, certamente, né, ficou claro, houve uma percepção de que uma das coisas que foi bastante, que se avançou muito, que teve conclusões efetivas, né, debates ricos, né, propostas de mudança, foi o ambiente, né, as empresas tomaram uma iniciativa, uma proatividade, né, importante, que levou a discussões muito ricas, né, e que elas devem continuar e tem um papel fundamental nessa questão, né, da mudança, né, em tudo de oportunidade que tem nesse contexto, mas ela tem uma obrigação e uma oportunidade para estar induzindo as mudanças, né, na parte, né, tanto da sua cadeia de valor, principalmente se a gente está falando das empresas maiores, que têm um impacto muito grande na economia ou nas formas de fazer negócio. Então, elas têm uma responsabilidade de estar incluindo, de estar trazendo os seus parceiros de negócio, que estão de alguma maneira envolvidos na sua cadeia de valor. Isso tem que ser acelerado, né, para que os valores, a visão dos negócios, né, na perspectiva da sustentabilidade, seja irradiado nas cadeias e que traga os outros parceiros de negócio, né, ajudando na mudança comportamental. E se traga também, né, na parte de inovação, das oportunidades, novos produtos, novos processos, isso vai induzir também outras mudanças, e também na participação, inclusive, na educação do consumo, do consumidor, né, tem um papel fundamental também na mudança de hábitos, né, de consumo, ao trazer produtos, na propaganda, né, uma série de coisas, na comunicação, na relação com os diversos stakeholders, tem um papel fundamental na educação. E a sociedade, nós, consumidores, cidadãos, também um papel ativo de cobrança, né, de monitoramento, né, de escolha, de cutucar a parte governamental para que seja mais efetiva, mas também de influenciar as empresas onde se é mais forte, né, como consumidor, nas opções de produtos que estão aí ao nosso alcance. Então, dentro desse contexto, na perspectiva dos negócios, na perspectiva das empresas, você tem então aí uma busca dessa questão do que é colocado na economia verde, né, que na definição da ONU é aquela que resulta em melhoria do bem-estar das pessoas devido a maior preocupação com a equidade social, com os riscos ambientais e com a escassez dos recursos naturais. Então, há que se buscar, né,
ir ao encontro dessa nova realidade, pensando no que há nas questões atuais de necessidade de mudança efetiva. O atual está sendo danoso e vai ter problemas, vai gerar problemas futuros se nada acontecer, mas também pensando nas oportunidades que são por trás disso, de posicionamento, de busca de novos mercados, de tecnologia, de inovação, uma série de coisas que podem acontecer e que podem ser bem aproveitadas, né, no âmbito dos negócios. E aí, de novo, na parte de negócios sustentáveis, aqueles que consideram nas atividades, os negócios que consideram os impactos das suas atividades na sociedade, minimizar ou até neutralizar os possíveis impactos negativos em toda a cadeia produtiva, sejam eles ambientais e sociais. Então, junto com isso, seja na criação de novos ou na adaptação dos modelos de negócio atuais, você tem aqui oportunidades, necessidades efetivas e demandas para ajuste dos atuais processos, produtos, modelos de gestão, oportunidades de criação de novos negócios e certamente um grande estímulo, seja também na relação de cadeia de valor, seja na questão de incentivos fiscais, de incentivos de compra de governo, etc. Então tem uma série de custos, uma série de oportunidades para inovação e criação de novos negócios e produtos. E aí, dentro desse contexto todo, trazendo então para o indivíduo que está à frente, na verdade, ou que está junto com esse movimento todo, você tem todo um movimento de sustentabilidade que vem se fortalecendo, que vem ganhando espaço no dia a dia das organizações de uma maneira geral, sejam elas organizações representativas, todas aquelas organizações do terceiro setor que têm suas causas e dentro delas, os profissionais que estão envolvidos na busca de uma maior eficácia na condução dessas organizações. Também, dentro das empresas, há um movimento crescente e evidente, e que é considerado uma tendência irrevogável, não uma moda. Isso não tem, por todos os fatores que vêm sendo discutidos, não é um movimento que vai estar no ápice de moda ou de tendência, mas isso deve acontecer por causa das consequências que estão sendo observadas e das oportunidades por aí. Então, tem também, na perspectiva do ambiente das empresas, um grupo forte de pessoas já trabalhando, já envolvidas há bastante tempo, mas também muita gente, muito espaço surgindo, dentro dessas discussões que aconteceram durante ou pós aí, mais 20, na conversa com algumas dessas empresas, o que se diz é que, finalmente caiu, mesmo para algumas que já tinham um movimento forte, já eram estruturadas, para várias delas há uma conscientização, estar ali naquele momento, naquelas discussões, vendo a dimensão das discussões que estavam acontecendo a nível global e intersetorial, para algumas dessas empresas foi o momento de cair a ficha. Efetivamente, isso é uma realidade, há uma necessidade da empresa andar nesse mesmo tom, nessa mesma toada, mas até de principais acelerar algumas questões. Muitas delas, às vezes, até já tinham processos ou estruturas, mas este contexto fez com que a percepção, a necessidade da mudança de estruturação, de incorporação disso na essência do negócio, na estratégia, que isso não fosse conduzido por uma área, por um projeto, não é um negócio à parte, não tem a ver simplesmente com uma necessidade ou oportunidade de imagem atual, mas é uma necessidade, é um caminho para uma reestruturação, uma revisão de negócio. Então, ali, para várias delas, ampliou-se os horizontes. Então, aqui, inclusive, oportunidades, desafios para o profissional, para quem está lá ajudando essas empresas, seja dentro dessas estruturas, ou seja, até fora como parceiros ou como consultores, sei lá. Mas vai precisar de acelerar e há espaço e oportunidades para acelerar. Então, para a condução desse mundo, desses negócios verdes, dessa economia verde, então também traz junto toda uma oportunidade, todo um grupo de pessoas ligadas a esse movimento, que são os empregos verdes também, que há uma definição, empregos verdes são definidos como postos de trabalho que reduz o impacto ambiental das empresas, dos setores econômicos
em última análise, para rios que sejam sustentáveis. Eles contribuem para reduzir a necessidade de energia e matérias-primas, para evitar emissões de gases de efeito estufa, para minimizar o desperdício e poluição e para a restauração de serviços de ecossistemas como água limpa, proteção contra cheias, biodiversidade, etc. E tal. Então, tem um grupo de pessoas que ou são especialistas em temas específicos ligados à área ambiental ou à área social, ou estão em organizações administrativas, também estão dentro de empresas, dos processos, e esses, ou estão criando, estão empreendendo, criando novos negócios já embasados, já trazendo novos conceitos de modelos de negócio, mas é um grupo muito grande, e segundo a Organização Internacional do Trabalho, né, no último censo aí no Brasil, você tem mais de 2,5 milhões de pessoas envolvidas nesses processos, uma tendência de crescimento. Então, temos aí, né, com isso tudo, oportunidades. E aí, nesse profissional, né, nessa visão desse profissional, né, as tendências, o que ele precisa fazer, o que ele está atento, né, para ajudar a engrenar ou motivar ou alavancar esse movimento. Várias dificuldades, quando as empresas ainda eventualmente estão separadas, né, então é preciso ser mais ativo, atuar de uma maneira transversal para atuar em toda a empresa, não pode ser atividades relativas ou de responsabilidades de uma determinada área, né, a responsabilidade é mais parafraseando até o corpo, né, é uma atividade importante mais para ser delegado ou conduzido para uma área de sustentabilidade, no sentido de que ela tem, na verdade, a área não faz essas questões todas, ela tem que induzir a empresa, né, ajudar a empresa a mudar os seus processos, todos os processos. O profissional de sustentabilidade tem que ter uma visão estratégica, dialogar com as organizações, ter conhecimento de negócio. Ele não pode ser bicolado, não pode ser apaixonado demais, simplesmente trazer conceitos teóricos, né, visão otimista, etc. Ele tem que conseguir atuar e trabalhar na mesma linha, na mesma linguagem, no mesmo discurso do resto dos negócios, tem que ter um conhecimento do negócio para poder ajudar a empresa a mudar, né, a transformar os seus negócios. Ele tem um papel fundamental de comunicação e educação. Né? A gente está falando de uma mudança comportamental, uma mudança cultural, uma mudança de processos, de hábitos de empresas que tem uma função importante nesse profissional de ajudar as empresas a conduzir esse processo. E contar um pouco, né, até no olhar da Abraço, né, na Associação dos Profissionais de Sustentabilidade, o que a gente tem observado de como isso está. Né? A gente fez uma pesquisa no ano passado, e vamos editar ainda esse ano novamente, mas uma amostra de 460 pessoas que tinham a intenção de revista social em várias áreas estão associadas à Abraço, e foi respondida no ano passado através do nosso meio, e a gente percebeu que elas estão em vários tipos de organizações, desenvolvem vários tipos de atividades, sejam as empresas, na campo educacional, as consultorias, organizações sociais, e ficamos com essa amostra aqui. Né? Então, desses profissionais, 40% estavam dentro das empresas, outra parte, a segunda parte maior, era profissionais que são consultores do trabalho de consultorias, outro grupo grande que estão em institutos, fundações empresariais, e vários outros profissionais federais na área acadêmica, funcionários públicos, etc. Além disso, a gente também fez uma outra pesquisa muito interessante para entender como estava o profissional, essa carreira, né, como isso se encaixa dentro das estruturas das empresas. Então, em parceria com a Deloitte, a gente fez uma pesquisa com 23 grandes empresas que, de alguma maneira, são referências já no movimento da sustentabilidade, analisando as questões de posições, né, de gerentes, coordenadores, analistas, plenos, sêniores e júniores, e um determinado viés, né, mostrando, né, para mostrar a relevância, se efetivamente esse processo, na verdade, a gente queria saber como é que estava a posição, a remuneração, etc., dos profissionais de sustentabilidade, como é que isso poderia ser considerado. Eram aqueles que tinham uma dedicação de mais de 70%, pelo menos 70% do seu tempo para assuntos específicos da área. Tinha a ver com responsabilidade social, ambiental, social, investimento social, público privado, etc. E aí, 26% das empresas pesquisadas, né, uns resultados positivos aqui,
pretende ampliar o quadro de funcionários na área de sustentabilidade esse ano. 74% no mínimo vai manter. Né? Então você tem uma tendência de manutenção ou de ampliação dessas áreas. 65% das empresas possuem estagiários dedicados exclusivamente, sendo em média 2 estagiários por empresa. Além disso, o salário base varia da área do analista mínimo até o valor mais alto registrado em 22.700 a 25.000, ou seja, a gente estimou que está dentro dos padrões, né, de outras áreas das empresas, né, tem uma equivalência em remuneração e benefícios na série de atividades. E as empresas, só uma curiosidade, as empresas se consideravam líder, madura, na verdade elas todas tinham eram empresas referências no tempo da sustentabilidade. Então, tem isso aqui como resultados bastante positivos, né, de uma tendência de valorização de espaço para a atuação de profissionais dentro dessas áreas. Mas ainda assim, o que pode ser feito para fortalecer, para ampliar, para valorizar ou para ajudar a conduzir esse movimento e o fortalecimento da situação da sustentabilidade é uma das coisas do nosso movimento que precisa de um foco, né, do fortalecimento dessa atuação profissional. E uma das questões, né, que são colocadas, né, da expectativa, da perspectiva desse público, é conectar, né, como se valoriza, né, todo esse grupo que participa de uma série de eventos, que representa as empresas ou as organizações em determinados fóruns. Então, também precisam se valorizar, se reconhecer, se conectar em outros meios para fortalecer a situação, para fortalecer o networking, para ter novas formas de conhecimento, de educação e transformação, precisa engajar e disseminar conhecimento. E aí, então, vem a BRAPS, né, com essa visão de ser referência, um movimento de profissionais que atuam decisivamente nos processos, iniciativas com foco na sustentabilidade e na preservação da vida, com a missão de representar, conectar, fortalecer a atuação do profissional da sustentabilidade, com o objetivo de ajudar o movimento do desenvolvimento sustentável, informações que buscam o desenvolvimento sustentável, representar esses profissionais formalmente, articular e mobilizar o grupo de profissionais e compartilhar e fomentar e construir conhecimento. A gente vem participando de uma série de eventos, né, eventos como esse, mas também espaços dentro do Instituto Edson, do EIMA, no Porto Ibero-Americano do ano passado, do GIF, uma série de atividades, mas também desenvolvendo ações próprias, né, que a gente fez, por exemplo. A semana que vem, no final da semana que vem, a gente está com um dia específico, a gente está realizando o primeiro encontro nacional dos profissionais de sustentabilidade, que vai acontecer dentro da FIBOX, no dia 23 de agosto. Então, é um dia inteiro com várias mesas e fóruns de debate, inclusive o espaço para a participação das grandes diferenças da BRAPS, que a gente tem buscado desenvolver ações, também eventos que tenham a possibilidade de participação específica da gente, de que se traga o conhecimento específico dos atores, de quem está no dia a dia dessas empresas. E, bom, como benefício, né, através de pesquisas de intenção, o que esses profissionais gostariam de ter, a gente fez um mapeamento e focamos, né, principalmente no entendimento de que se busca uma articulação maior, uma participação virtual, uma possibilidade de contribuir. Então, a gente cria comitês para discussão de temas, por exemplo, a Rio, o comitê que mais gente foi um comitê que diversos profissionais participaram, com ideias, relação do documento, na discussão, no compartilhamento dessas ideias, outros comitês estão sendo gerados, né? Então, é um espaço relativamente novo, mas que busca a troca de conhecimento e a conexão dos profissionais de sustentabilidade para a valorização, para a promoção da atuação e para crescimento mútuo. E um novo censo, né, inclusive, vai ser realizado este ano, tanto com essa visão da remuneração, quanto de como está os profissionais, como estão colocados, onde se encontram os profissionais no mercado, e uma série de outras atividades. Então, um pouco chegando ao fim do nosso tempo aqui também, a ideia era essa, era mostrar, né, que teve um grande movimento na Rio+20, que vem acontecendo, que foi discutido, né, que se gerou um levantamento de oportunidades, de desafios ali, e que por trás, né, tem um espaço grande, né, que as empresas tomaram uma grande liderança nesse processo,
mas que também ainda precisam acelerar isso tudo, e por trás desses movimentos, ou liderando esses movimentos, tem uma série de profissionais que estão se articulando, que tem espaços, desafios e oportunidades para estar contribuindo para o crescimento disso tudo, e que também, de alguma maneira, é uma função que precisa ser valorizada, precisa ser fortalecida, e que tem um novo espaço na Abrabus para articular e fortalecer esse movimento, contribuir com o desenvolvimento sustentável. E com isso eu vou encerrando, a gente fica aqui mais um tempo para perguntas, se houver. Eu agradeço a oportunidade. Perguntas? Tem uma aí? Alexandre, né? Alexandre, boa noite. Meu nome é Armando Fantini. Eu estou expondo aqui na Ecobusiness com um produto 100% sustentável relacionado à água. Parabéns pela sua palestra. Eu também ministro palestras e tenho uma sobre sustentabilidade que não chega aos pés da sua, mas fala bastante sobre isso. Participo da Agenda 21 do Guarujá, participei do Comitê Paulista, dos preparativos para Rio+20. Não fui a Rio+20, questões de viagem. Mas o ponto é o seguinte: eu tenho certeza que mais do que está envolvido, está comprometido com sustentabilidade. E quem está presente nessa sala, com certeza está comprometido com isso. Precisamos ter mais eventos, mais congressos e mais ações, tá, sobre sustentabilidade. Eu tenho pesquisado muito e descobri um relatório chamado relatório Brundtland. Brundtland é o sobrenome de uma cientista norueguesa e foi ministra da Noruega também. Ela fez um estudo dos últimos 70 anos da evolução de todas as condições do planeta. E está quase que provado que o fim do mundo não é 2012, vai começar em 2020. Existe esse gráfico, existe esse relatório, existe um livro sobre isso, e há uma previsão do caos mundial de 2020 a 2030. Não vai adiantar ter dinheiro, não vai adiantar ter poder, não vai adiantar ter terras, porque vai faltar tudo. Isso se a gente não acordar, tá? Muita gente já acordou, já está fazendo alguma coisa, mas a situação é grave. E esse relatório não é muito publicado justamente para não, talvez não apavorar, tá, a comunidade mundial. Mas os grandes atores e os grandes responsáveis, e quem vai fazer alguma coisa para que isso não aconteça, é a sociedade civil, tá? Que é ela que acaba ocupando o governo, é ela que acaba ocupando o cargo nas empresas, e é ela que está aí no dia a dia, que somos nós. Então, não é necessariamente uma pergunta, mas é até um depoimento que eu estou fazendo. E graças a Deus eu já me considero comprometido e já estou fazendo alguma coisa para salvar o nosso planeta. Obrigado pela oportunidade. Fechou? Fechou. Obrigado. Por lógico. Só comentar, você tem toda a razão. Esse relatório foi, na verdade, foi nessa época quando foi cunhado, inclusive, o tema, né, do conceito de desenvolvimento sustentável. E naquele momento ainda, talvez, acho que hoje até os números já vêm sendo falados, né? As pessoas que às vezes não prestam muita atenção, mas hoje já está na mídia, etc. E tal. Antes era uma coisa muito mais alarmista, mas hoje já é uma coisa real. Então, hoje a conferência, a produção das empresas, né, etc., já está entendendo que, de fato, se não mudar, vai dar caca para todo mundo. Ninguém vai sair melhor dessa história. Vai ter consequência para todos os níveis. Está perto da praia, está longe da praia, para quem está no condomínio, para quem não está no condomínio, isso vai ser geral. Então tem uma necessidade de mudança, participação do cidadão, do consumidor e de empresários. Felizmente, quem já está consciente tem que conseguir, tem que tentar fazer isso permeio, né, seus parceiros, seus negócios e outros parceiros. Então,